Boa noite a todos. Estamos iniciando agora o nosso Evangelho da Semana e temos em mãos o Evangelho segundo o Espiritismo, onde aqui no capítulo 18, que tem como título Muitos são os chamados e poucos os escolhidos, no item 15, encontramos uma mensagem ditada pela nossa querida Joana de Ângeles, que nesta mensagem, que foi recebida em Bordeaux, na França, em 1862, ela optou por assinar como Um Espírito Amigo. E o título é tirado das palavras de Jesus: Dar-se-á àquele que já tem e se tira daquele que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos que frequentemente vos parecem paradoxais, diz ela. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Não a recebeu porque tentou dela se tornar digno. E o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem ao bem. Esses esforços firmes, perseverantes, atraem as graças do Senhor. É um ímã que chama para si as melhores e progressivas ideias, as graças abundantes que vos tornam fortes para escalar a montanha santa, no topo da qual está o repouso depois do trabalho. Tira-se aquele que nada tem ou que pouco tem. Tomai esta expressão de Jesus como uma oposição figurada. Deus não retira às suas criaturas o bem que se dignou lhes fazer. Homens cegos e surdos, abri vossas inteligências e vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus que retira daquele que havia recebido pouco, é o próprio Espírito, ele mesmo, que pródigo e negligente não sabe conservar o que tem e aumentar na fecundidade o óbolo que lhe caiu ao coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe garantiu e o qual ele herda, vê esse campo se cobrir de ervas daninhas. E seu pai, quem lhe toma as colheitas que não quis preparar, se deixou as sementes destinadas a produzir nesse campo mofar por falta de cuidado, deve acusar seu pai se ele não consegue tirar produção da terra herdada? Não, não. Em lugar de acusar, aquele que tinha tudo preparado para ele, de retomar seus dons, que acusa o verdadeiro autor das suas misérias e que, então, arrependido e ativo, se lança à obra com coragem, que rompa o sólido ingrato, com o esforço da sua vontade, que o lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele jogue com confiança a semente que tiver escolhido, como boa entre as más, que a regue com o seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebeu. Então, ele verá os seus esforços coroados de sucesso e um grão produzir 100 e outro 1000. Coragem, lavradores, tomai as vossas grades, os vossos arados, lavrai os vossos corações, arrancai dele o joio, semeai aí a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor o fará produzir os frutos da caridade. Graças a Deus, desejo agora uma boa noite, uma boa semana a todos, e Joana de Ângeles, imbatível, né? Nos seus lembretes, nos seus despertamentos à nossa consciência, trazendo aqui um tema difícil, que nem todo mundo entende, né? Como é que Deus vai
dar àquele que já tem e tirar daquele que não tem. E aqui um dos exemplos que ela cita no texto, fundamental, né? Quer dizer, qual é o pai que dá como herança ao filho um terreno fértil, e se o filho não pega enxado ou arado, como é que vai produzir? Como é que vai tirar a produção? E a culpa é do pai depois disso? Se o pai também, além do terreno, com solo fértil, deu também boas sementes, e o filho deixou mofar, não teve cuidado, e as sementes depois estragam e não produzem o quanto poderiam, a culpa é do pai, que deu as sementes ao filho, ou do filho, que não tomou cuidado com elas. E esse aqui é um puxão de orelha amplo, geral e restrito, né? Quantos dons, quantos talentos recebemos do pai e o que deles fazemos? E depois reclamamos da vida, dizemos que a vida está difícil. Então, as três energias fundamentais da natureza, aquelas que levam o nosso coração a conquistas inimagináveis na eternidade, a energia do amor, a energia do gratidão, a energia do perdão, acessíveis a cada um de nós, aos mais afortunados quanto aos mais desdentados, a quem anda de BMW, a quem anda de Havaiana sem ter condição de pegar um transporte público. Perdão, gratidão e amor. A Deus, a todos aqueles que nos deram condições de chegar até o momento presente e olhar o lado bom, o lado positivo e veicular boas energias a partir da nossa vontade bem educada, porque a colheita desse tipo de esforço, porque nem sempre é fácil, aliás, quase nunca, veicular amor, veicular gratidão, veicular perdão, quando começamos a fazer isso, a partir da prece em favor de quem precisa, evitando contaminar com as ervas daninhas, como bem trouxe a querida Joana de Ângeles aqui no texto, fazer o cuidado com o canteiro do nosso coração, evitando que as ervas daninhas aí da impaciência, da intolerância, da discriminação, da revolta, do mimimi, venham ser risco à germinação das boas sementes que as leis de amor que Jesus nos traz do Evangelho trazem à nossa vontade, melhorando a nossa índole, sopitando impulsos e fazendo com que as nossas energias, o nosso foco, sejam sempre dirigidos no caminho do progresso perante a eternidade. Dito isso, desejo uma boa semana a todos e aproveito aqui para juntar, junto a este áudio, os arquivos, né, com os textos que nos serão úteis para a reunião da sexta-feira dessa semana, e vai, na sequência, também um brinde, né, especial aí, com um vídeo de um personagem aí bastante útil a todos nós, e tenho certeza que boa parte de vocês nunca ouviu falar o nome dele. Vou fazer segredo. Vejam lá no YouTube e depois me contem. Fiquem com Deus. Tchau.